Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, mais uma edição do nosso EVConCast, trazendo informações, né, e conteúdos de alta relevância para você que é empreendedor. E hoje, né, estamos aqui num momento muito especial que eu estou aqui com meu irmão Elano, onde nós vamos falar sobre alguns assuntos referentes a questões tributárias e regimes tributários. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse aí, ela falasse um pouco aí da sua experiência, né? Quanto tempo você já tem, o que você já fez na contabilidade, para o pessoal ver, né, o quanto que você tem de conhecimento a compartilhar com a gente. Tudo bem, Irã, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já vem um tempo aí na contabilidade, desde 92, né? Já faz bastante tempo. Gosto nem de fazer muita conta não, porque senão eu me assusto, né? Então, já venho esse tempo todo aí na contabilidade, mas a Evicon já vem aí desde 2005, né? Como fundador, juntamente com outras pessoas. E já estamos já para 20 anos, né, aí da Evicon, com um grande número de clientes, atendendo no Ceará inteiro, no Brasil também, em alguns estados da federação nós temos aí clientes. Então nós temos como dar bastante suporte a clientes de todo o regime, por isso esse tema, regime tributário, é apropriado que a gente trate, porque ele é muito fundamental para os clientes decidirem, né, a carga tributária deles. Pronto, beleza. Elano, nós sabemos que no nosso país, né, o emaranhado de legislação, de leis, né, estaduais, federais, municipal, isso confunde muito a cabeça, né, dos contribuintes. Muitas pessoas acabam até pagando o imposto errado porque é difícil de entender. Mas, no geral, nós temos 4 regimes, né, que as pessoas procuram. Primeiro é o MEI, depois o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu queria que você explicasse aqui para as pessoas o que seria o MEI, né? Para quem ele serve e para quem ele não é indicado. Bem, então quando você falou aí os regimes tributários, você citou 4, né? E mencionou o primeiro, que a gente vai abordar um pouquinho. Muito importante as pessoas entenderem, né? O MEI foi uma inovação do governo, anos atrás, que veio para ajudar pequenos trabalhadores, vamos dizer assim, não chamar de empresário, mas são trabalhadores que já executam tarefas, aí o exemplo de costureiras que trabalham em casa, nós temos o exemplo de pessoas que têm pequenos negócios, ali uma merceariazinha pequena, inclusive podendo empregar uma pessoa. Então, esse MEI veio exatamente para atrair essas pessoas para a formalidade. A ideia era essa, fazer com que eles possam contribuir com a Previdência, ao mesmo tempo poder abrir uma conta no banco, ter seu CNPJ. Claro que o MEI veio ali com algumas restrições, os regimes são assim. Então o MEI ele tem ali um faturamento máximo anual que o empresário, o trabalhador precisa respeitar, atividades que podem entrar ou não. Então o MEI é uma pessoa jurídica com um faturamento limitado, com atividades limitadas, mas que trouxe para a formalidade um número grande de pessoas que já trabalhavam com aquela atividade específica e pôde vir aproveitar os benefícios de ser formalizado. Inclusive, um dos benefícios é poder, por meio da abertura de conta bancária, talvez até entrar aí no financiamento, pegar um capital de giro. Então, o MEI é um bom negócio, ainda contribuindo com a Previdência e estando ali na expectativa de, quem sabe, receber um benefício futuramente, no caso de uma doença ou algo assim. Então, foi uma novidade boa, trouxe muita gente para a formalidade e esse número cresce. Agora, tem ali as obrigações que a pessoa tem que estar atenta, e aí, muito embora não seja necessário ter um contador ali ganhando um honorário, mas pelo menos uma vez por ano ele consultar um profissional da área de contabilidade, se ele não tiver empregado, para poder fazer a declaração dele e dar orientações, ou se tem empregado aí, seria bom ele ter o acompanhamento de um profissional. E fica aqui o alerta, né? Que o governo ele monitora muito, né, esses pequenos negócios, principalmente quando a gente fala em movimentação financeira, que hoje todo mundo é Pix, cartão de crédito, e se você, né, que está nesse regime,
está faturando além dos limites permitidos por lei, né, que é 81 mil anuais, fique atento, porque você pode ser chamado a prestar conta desse valor e ter que mudar de regime. E quando a pessoa sai do MEI, ele se depara com outro tipo, né, de regime, que é o Simples Nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse regime, né, do Simples Nacional. Também um regime que seria o pós-MEI, né? A pessoa não pode se enquadrar no MEI por conta do faturamento, então ele migra automaticamente para o Simples Nacional, onde ele tem aí uma margem de faturamento maior, né? Ele vai até 4.800.000 a nível federal, né? E abrange uma quantidade de atividades maiores. O regime, como mostrou aí, o nome é simples, você tem menos obrigações tributárias ou obrigações fiscais ou obrigações que são inerentes do lucro real e presumido, que no Simples não tem. É óbvio que ele precisa de um profissional para ajudá-lo, mas é um regime que também é diferenciado, dá direito a concorrer a licitações com mais facilidade, em detrimento aos demais regimes, e ele pode acompanhar ali o pagamento do imposto dele, né? É um Simples que engloba todos os tributos federais, mais o ICMS ou o ISS, tudo numa guia. Então, é um regime também atrativo e tem aí uma parcela grande dos empresários nacionais estão nesse regime do Simples Nacional, que é, na verdade, uma forma do governo simplificar a arrecadação, ajudar os empresários e ajudar, né, a grande maioria que não pode mais ficar no MEI, então ultrapassa para o Simples Nacional, e tem ajudado também. Isso é um fator excepcional. O governo criou alguns mecanismos para ajudar esses empresários. Então, aí o Pronamp, né, que traz uma maneira de ajudar com financiamento, né? E, como eu falei, a questão das licitações. Então, órgãos públicos que acabam comprando desse pessoal. Então, é um bom regime. Precisa só ter o cuidado de saber se de fato esse regime é bom para você, é bom para o seu negócio. Precisa estar atento. Pois é, o Simples Nacional, que no nosso país, né, a gente sabe que algo em torno de entre 80% e 90% das empresas do nosso país, eles estão enquadradas nesse regime. Certo? Ou seja, nós sabemos que a grande parte dos empresariados são feitos de micro e pequenas empresas, e elas estão nesse montante aí. Só que existe um outro mundo fora do Simples Nacional, né, que são as empresas normais, que tem outros tipos, mas nós vamos focar aqui em dois tipos que são os modelos mais utilizados, que é o lucro presumido e o lucro real. Então, eu queria que você desse uma fala aí o que é o lucro presumido e o que é o lucro real, né? São as empresas do regime normal. Então, assim, quando a empresa do Simples Nacional, o empresário que está nesse regime, não pode mais ficar por conta do faturamento ou talvez algum outro impedimento, ou quando ele decide sair porque entendeu que aquele regime não é bom para ele, por meio da orientação de um profissional, ele é orientado a seguir um outro caminho. E aí pode ser o lucro presumido ou o lucro real. O lucro presumido, ele é caracterizado pelo fato de ter alíquotas pré-definidas. Então, o imposto de renda, a contribuição, o PIS e a COFINS, normalmente já vem ali com as alíquotas definidas, então ele vai pegar o faturamento e fazer esse cálculo dos tributos, né? E muitas vezes é melhor mesmo do que o Simples Nacional. Porém, nem todas as atividades são atrativas para esse regime. E aí eu cito o exemplo da indústria de confecção, da indústria de modo geral, dos supermercados, que já não é atrativa aí o lucro presumido. E aí vai para o lucro real, porque ele vai ter uma flexibilidade maior no cálculo dos seus tributos, porque lucro real, como o nome diz, ele vai pagar em cima do lucro. Então, o lucro real ele possibilita, por meio da contabilidade bem feita, encontrar o lucro aproximado ou real, e daí ele fazer o cálculo do tributo dele, muitas vezes sendo muito melhor e mais vantajoso do que o lucro presumido e até mesmo o Simples Nacional. Mas vai depender da atividade, do volume de faturamento, de todo um estudo que precisa ser feito. Pois é. E você que está nos ouvindo aí e assistindo,
já deve ter ouvido falar que nós estamos no meio de um processo de uma reforma tributária, né, que foi aprovado em 2022, né? Estamos no período de regulamentação 2023, 2024, onde essas leis estão sendo votadas no Congresso e a partir de 2025 já passam a valer. Então, tudo que hoje a gente sabe de questões tributárias vai recomeçar do zero, certo? Claro que vai ter um período de transição, né, que estima-se em torno de 10 anos, mas que a reforma tributária ela é real e já aconteceu. E um dos pontos, né, que a reforma vai impactar é justamente nas pequenas empresas, nas empresas do Simples. Por quê? Porque nós sabemos que algumas empresas elas pagam imposto de mais e outras pagam de menos. Então, dentro dessa reforma tributária, o governo, né, o Congresso vai tentar equilibrar isso. Então, você que é empresário já tem que buscar seu escritório de contabilidade, saber se eles estão antenados a essa reforma para já se preparar como vai ser sua vida, né, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque tudo vai mudar. Ou seja, o regime que hoje é do Simples Nacional, para algumas empresas, eu vou dar o exemplo, não vai ser vantajoso. Por quê? Nós sabemos que as empresas que são do regime normal, elas preferem comprar de empresas do regime normal por conta dos créditos, né? E hoje, as empresas do Simples, na questão do PIS e COFINS, elas dão crédito integral para as empresas do lucro real. Com a reforma tributária, o PIS e a COFINS vai deixar de existir, vai se chamar CBS, e o texto que está lá na reforma está dizendo que o valor que vai ser creditado vai ser o valor presumido que está lá dentro do Simples Nacional. Então, isso vai impactar. Se você tem uma empresa do Simples, o seu cliente muito provavelmente vai ter que trocar de fornecedor, porque senão ele vai ter prejuízo ou vai ter que aumentar o custo da mercadoria. Mas, Elano, o que eu queria te perguntar aqui agora é o seguinte: existe um mito na cabeça das pessoas, né, e um medo muito grande de sair do Simples Nacional, né? Até mesmo pessoas que são do ramo do comércio, de mercadinhos e tudo, eles acham que só existe o Simples Nacional e que não existe vida fora do Simples Nacional. Eu queria que você falasse um pouco desse mito e desse medo que as pessoas têm de sair desse regime. E o que você fala para elas? Assim, ó, eu diria que esse mito que existe, ele foi criado por alguns profissionais da área de contabilidade, que chegavam nos clientes e aterrorizavam, dizendo que não era bom, que ele não devia sair, devia ficar ali no Simples. Por que muitos faziam isso? Por desconhecimento. O profissional que não sabia trabalhar no lucro real prendia o cliente dele ali no Simples Nacional, porque se o cliente mudasse, ele perderia aquele cliente, né? Então, esse mito foi criado e alguns empresários disseram: é melhor ficar aqui no Simples Nacional. Só que, graças à tecnologia, a gente tem conseguido convencer os empresários a analisar com mais calma e deixar esse mito de lado, porque a tecnologia ela tem ajudado no desenrolar das coisas. É fato que o lucro real é mais detalhado, mais complexo, é fato, não é como o Simples Nacional, não é como o lucro presumido. Mas a complexidade que o lucro real exige traz benefício. Traz benefício, porque você vai conhecer melhor o seu negócio, você vai saber se dá lucro ou prejuízo, você vai conhecer um balanço, uma demonstração do resultado, você vai poder tomar decisões com base na sua contabilidade. Então, o lucro real pode deixar o mito de lado e seguir em frente, porque hoje os contadores, boa parte deles pelo menos, estão preparados para atender. Aqueles que não estão, aí vão cuidar das empresas do Simples Nacional, vão continuar trabalhando, né? Mas o lucro real é vantajoso para boa parte do empresariado. Basta fazer o estudo corretamente, verificar a atividade, o volume de faturamento, as condições adequadas para ele e levar para esse segmento, para esse porte ou para esse regime que é o melhor para a grande maioria. E a gente tem trabalhado com muita gente que era do lucro presumido, que era do Simples, que hoje está no real e tão feliz e pagando o correto, pagando direito, dentro das 4 linhas, que é o adequado. Muitas
pessoas têm esse mito, né, de que o lucro real pode ser desvantajoso por conta de uma outra coisa que eles têm medo também, né, que eu queria perguntar aqui para você, que é a questão das fiscalizações. Eu estou no Simples, muitas vezes eu estou ali no meio de uma multidão, o governo não me vê, mas eu saio do Simples, eu vou para o regime normal, aí o governo vai me fiscalizar mais, vai cobrar mais, como é que funciona isso aí? Porque também é um dos medos do quem é empregador, quem é empresário, aí tem um medo muito grande do governo, né, do fisco, de fiscalização. Na verdade, o Estado do Ceará ele tem sim o alvo de fazer auditoria em todas as empresas do lucro real todos os anos. Então, muitas vezes eles acumulam, faz de 2 em 2 anos, mas todas as empresas normais, sim, elas são auditadas. Porém, eu queria fazer aqui até um elogio ao Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Fazenda, que tem realmente mudado. Nós vivemos uma nova era. Na parte, eu mencionei no início que eu estou desde 92, então de lá para cá eu passei por muitos processos de fiscalização, por muitas auditorias, então eu visitava a Cefaz frequentemente e a maneira que se tratava era de um jeito e hoje é de outro. Então hoje o Estado do Ceará ele mantém um portal à disposição do contador, do empresário. Basta que você tenha o acesso por meio do certificado digital a esse portal e você está vendo o que o fiscal está vendo. Então você só vai ser penalizado se você realmente não atender a essa fiscalização. Mas a gente tem visto nas últimas auditorias que passei que o fiscal faz porque precisa fazer. Mas ele mostra para você o que está de errado e às vezes até concede, por meio dos monitoramentos, um tempo para você se ajustar. Então, antes de uma fiscalização, antes de uma auditoria, você passa por um monitoramento constante por meio da Cefaz. E isso não é ruim. Tem gente que achava ruim quando o Estado ficava sabendo como é que estavam tuas compras, tuas vendas. Não é ruim. Ele monitora, ele confere, ele avisa. Se você não se ajusta, aí sim você passa por uma fiscalização, uma auditoria. E na auditoria você vai poder ainda se expressar, ver o que foi que houve de errado. E óbvio que se tiver que ser autuado, vai ser, mas também o Estado prefere receber do que ter um devedor eterno. Então, o Estado tem criado mecanismos com reduções, por exemplo, de 79% em algumas multas. Então, não é um bicho de sete cabeças você estar no lucro real e passar por esse tipo de fiscalização, desde que você esteja trabalhando adequadamente. Dentro do lucro real é possível, quando no presumido não é. Às vezes você sofre muito e quando é fiscalizado não tem jeito. Você é penalizado. Então, eu recomendo fortemente que você tenha um bom profissional, que você faça uma análise para poder atuar nesse, se for possível, para a sua atividade, claro. Pois é, pessoal. Então a gente quer desfazer esses mitos, percam o medo, né, de crescer, porque assim, ó, quando você tem um MEI, aí você diz, eu não quero sair do MEI porque não pago imposto. Você está dizendo para você mesmo que você não quer crescer, né, porque é impossível crescer sem recolher imposto. Como é que você vai faturar 10 mil se o MEI só permite 6? Então você só vai ter que vender 6 mil. E eu costumo dizer muito que o empresário que quer ser grande, que quer ter um grande negócio, ele tem que gostar de pagar o imposto, mas pagar o imposto correto. Daí que vem o lucro real, daí que vem a necessidade de ter uma boa contabilidade, daí que vem a necessidade da organização. Ele ter prazer de estar pagando um valor alto, mas é o valor correto, né? Porque o faturamento dele vai ser bem maior. Elano, estamos quase encerrando aqui, mas eu queria que você falasse também, principalmente para quem é do ramo, né, de supermercado, de mercadinhos, que é uma das expertises que a gente tem aqui no nosso escritório, e esse camarada que ainda está lá no Simples Nacional, está pagando 10 mil reais de imposto mensal, qual o recado que você tem para dar para eles? Então, assim, como você disse, a gente tem essa especialidade aqui na Evicon, na área de mercado, mercadinhos, supermercados. A gente tem clientes que faturam 100 mil, tem clientes que faturam 2 milhões mês. Então, a gente dá atenção ao grande e ao pequeno aqui no escritório, né? A gente fala desse segmento porque é o que mais tem no Brasil, são pequenos mercados, né? Então, cada canto tem um pequeno mercado, em cada bairro tem um mercado e o faturamento normalmente ultrapassa 100 mil reais
E esse empresário ele vem de uma cultura de MEI, agora está no Simples Nacional e atordoado com aquele mito de que lucro real não é bom, e ele está lá no lucro real, faturando muitas vezes 200 mil, 250, declarando menos que isso, vai ter um problema mais na frente. Então, faturou acima de 100 mil reais, está nesse segmento de mercado, mini mercado, você não pode mais ficar no Simples Nacional, nem lucro presumido. Seu regime é lucro real. A gente já fez estudos indo e voltando e a gente tem ajudado a muitos empresários de algumas redes aqui no estado do Ceará para o lucro real. Então, procure a gente. A gente vai dar a você o telefone, se você quiser, de mais de 20 clientes satisfeitos porque estão no lucro real, porque mudaram quando chegaram aqui. Perca o medo. Às vezes esse cliente chega para mim e diz assim: Elano, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui porque é uma verdade. Alguns clientes, a gente não trabalha assim, mas a cliente chegava para mim: só eu tenho 2 caixas, eu faturo com nota num e sem nota no outro. Eu já me dá um susto quando eu escuto isso. Eu disse: rapaz, você tem que sair ligeiro desse regime que você está, e você vai comprar com nota e vai vender com nota. E ele até brilha os olhos quando ele diz: quer dizer que eu posso comprar tudo com nota, vender tudo com nota? Isso é o que você vai fazer. Todo o seu dinheiro vai cair no banco, você vai declarar e você vai reduzir a sua carga tributária. Você paga 10 mil no Simples, você vai pagar bem menos que isso. Você vai pagar o justo, o correto, dentro do regime certo. E não é caro, absurdamente. Hoje eu já peguei clientes que pagam X valor para o contador no Simples Nacional. A gente consegue adequar, a gente consegue trazer para uma realidade. É um pouco mais caro? É verdade, porque dá muito mais trabalho. A gente tem uma equipe grande cuidando desses empresários. Então, o que ele vai economizar de tributo, ele vai conseguir pagar melhor um profissional que dá atendimento exclusivo para ele no segmento, com conhecimento, com agilidade do atendimento, sendo assertivo nos cálculos. Então, é isso que a gente oferece. Então, você que assistiu mais um episódio, né, da Reviconcast, quer saber mais de como a gente pode estar lhe ajudando a fazer essa transição de regime, entre em contato com a gente através de nossas redes sociais e ficamos aqui à disposição, para tirar dúvidas e, quem sabe, marcar, agendar uma visita, um estudo tributário da sua empresa. Tá bom? Até o próximo. Muito bem. Até mais.